Bem-vindos ao Senta e Conversa com Bioéticas. Hoje a gente resolveu trazer para vocês mais um pouco sobre a questão da telemedicina no Brasil. Vocês viram o nosso vídeo sobre telemedicina, é o nosso último vídeo do canal. E o que acontece? Essa resolução ela é datada de 13 de dezembro de 2018. Ela foi publicada no dia 6 de fevereiro, sendo que teve uma exclusiva para o Fantástico no dia 3 de fevereiro de 2019. E agora, dia 22 de fevereiro, ela foi revogada. Então, a gente percebe um grande burburinho na sociedade médica e também em relação aos pacientes, né? Muitas pessoas em dúvida, como que vai funcionar isso? E aí o CFM revogou e abriu para sugestões que estão abertas até o dia 7 de abril. O link para fazer sugestão vai ficar aqui na nossa descrição. É na descrição, Rodrigo, que vai ficar? Ou no inbox? Não sei, não peguei. Na descrição do vídeo. E você que é médico vai poder fazer essa sugestão, né? Uma sugestão que está aberta para os médicos. Só colocar o seu CRM lá. Tendo em vista a possibilidade de vocês comentarem, então a gente também resolveu trazer esse Senta e Conversa para conversar com vocês um pouco sobre essa resolução. Inclusive a gente tem um e-book que a gente também vai deixar o link dele na nossa descrição para que vocês possam ir lá ver, porque lá a gente fez um pequeno dicionário dos termos, do que pode significar. São muitos termos. São muitos termos que eles trouxeram nessa nova resolução e que com certeza deve vir na próxima resolução, e é importante vocês estarem bem informados para vocês irem lá dar a sugestão de vocês, e é por isso inclusive que a gente tá falando com vocês hoje. E um dos questionamentos que a gente já viu é em relação à própria tecnologia no Brasil, né? A internet no Brasil, o fato de que aqui ainda não chegou 5G, internet 5G. Então, quando a gente está falando de telemedicina, estamos obrigatoriamente falando de plataformas virtuais, plataformas tecnológicas. Então, esse é um ponto que vale a pena destacar, né? Como que vai funcionar isso? O Brasil tem essa tecnologia, e não assim, quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de um país enorme, né? Continental. Um país continental, então as realidades são completamente diferentes. Como que vai funcionar então essa plataforma num lugar, em outro lugar? Principalmente quando a gente fala, por exemplo, de cirurgia, telecirurgia, né? Cirurgias em que um cirurgião vai estar num lugar remoto e a pessoa, o paciente operado, vai estar em outro lugar, né? Sendo dois estados com estruturas diferentes, né? Esse é um ponto que a gente acha que vale a pena que se preste atenção quando se fala em telemedicina. Não é que necessariamente teria que ter uma uniformidade de tecnologia no Brasil, mas é necessário a gente também enxergar como que vai funcionar, porque a gente sabe, por exemplo, que hoje em dia as plataformas que têm as prescrições ou que têm o diagnóstico ainda são plataformas que estão nascendo, a ideia do token, do médico. Então é importante também saber o negócio de criptografia. Eles trouxeram um pouco, mas muito ampassando essa norma sobre essa questão, e é algo que tem que ser muito debatido, que vocês têm que ir lá colocar a opinião de vocês, porque só vocês vão conhecer efetivamente a realidade de vocês. Então, outra questão muito importante que também não estava claro é a questão da responsabilidade civil do médico. É algo também muito importante, inclusive se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, a gente pode fazer um Senta e Conversa com vocês só sobre responsabilidade civil, porque é algo muito importante. Ficou um pouco confusa essa questão ali de quem seria responsabilidade, falava-se sobre responsabilidade solidária, mas não era responsabilidade solidária que estava ali. Então é muito importante a gente enxergar esse ponto também. Sim, e esse ponto da responsabilidade solidária, se eu não estou enganada, na resolução que foi revogada, ela é falada quando se comenta da possibilidade da teleinterconsulta. Então, quando você vai consultar via plataforma outros médicos para fechar algum diagnóstico, dar algum tipo de assistência. Pelo WhatsApp. Um exemplo do WhatsApp. E aí se fala justamente assim, que os médicos vão responder solidariamente de acordo com as suas condutas, alguma coisa assim, na medida em que contribuírem para o caso. Então vejam como fica uma coisa estranha, porque quando a gente fala em responsabilidade solidária, ela é solidária. Ela não tem isso muito na medida, né? E é por isso que a Luciana falou, se vocês quiserem a gente pode falar melhor sobre responsabilidade para explicar como que funciona isso na área da saúde.
Isso. Outra questão que a gente achou importante trazer para vocês é o que efetivamente engloba a telemedicina. E, bom, engloba tudo. Sim. Esse é um dos grandes problemas dessa resolução, porque ela vai tratar desde as consultas que vocês fazem para os colegas via WhatsApp, desde a consulta que o paciente quer que você responda a ele via WhatsApp também, ou outras plataformas de comunicação por texto, a atuação efetivamente de você ligar por FaceTime ou WhatsApp que seja, né, e ver o paciente, você ter essa consulta. Então ela engloba tudo que é o mundo digital e a prestação do serviço médico. Lembrando que a gente está falando do conceito de telemedicina. Isso. Sendo que, ao mesmo tempo, essa resolução que foi revogada, ela estabelece uma classe de segurança, né? Sim. Uma classe de segurança de assinatura eletrônica. Então, no momento em que você fala do conceito, um conceito tão amplo de telemedicina que pode ser aplicado para plataformas, aplicativos usuais, né, cotidianos, ao mesmo tempo existe uma especificação, uma especificidade da segurança. Então, você fica em dúvida, né, o médico ele pode ficar em dúvida, eu posso de fato usar qualquer plataforma me utilizando do conceito, ou eu tenho que respeitar essa chave de segurança, essa classe de segurança que é colocada na resolução. Essa resolução que foi revogada agora, né. Uma outra coisa que a gente também viu que nos foi questionado, a gente teve a oportunidade de participar aqui no CRM-DF do momento em que o CRM-DF decidiu pela revogação e algumas questões surgiram à tona. Uma delas foi a questão sobre áreas geograficamente remotas. Isso foi um ponto muito questionado porque nessa resolução que foi revogada falava-se que a primeira consulta poderia ser via online se a pessoa estivesse numa área geograficamente remota. E isso não é claro nem um pouco, porque, por exemplo, aqui em Brasília, quem conhece sabe que a gente tem o plano piloto, que seria a área central, como existe em São Paulo e todas as outras grandes cidades, e existe um entorno muito grande em Brasília, grande mesmo aqui, que pode ser considerada uma área geograficamente remota. Sim. Ou então você também pode considerar, por exemplo, alguém que está a 3 quilômetros de distância por causa de um trânsito, uma área geograficamente remota. Então, isso é algo que tem que vir tem que ser um pouco mais específico do que significaria isso. A minha impressão, a princípio, pessoal mesmo, foi que isso foi utilizado, de certa forma, para locais, vamos falar de zonas ribeirinhas, que não tem acesso a médicos. Que não tenha fácil acesso, né? Isso, e que a gente estava vivendo um problema muito grande com o Mais Médicos e o fato de que foram retirados os médicos cubanos e não estava se conseguindo preencher as vagas, mas agora já foram preenchidas. Mas no momento em que foi publicada não tinha sido ainda, né? Sim, foi logo depois. Verdade. Então talvez tivesse sido uma forma de se falar sobre isso, mas não está claro. A resolução não traz esse conceito, né? E aí a resolução ela também coloca lá, se vocês viram os vídeos, o nosso vídeo anterior de telemedicina, vocês vão perceber que há lá a recomendação, no caso de doenças crônicas, de acompanhamento a cada 120 dias. E aí nós, que somos da área do direito, a gente já olha aquela palavra ali, recomendação, e vemos o quê? Uma brecha. Porque se é uma recomendação, não é uma obrigação, né? É uma sugestão. É uma sugestão. Então esse é um outro aspecto da resolução que desde o primeiro momento que nós vimos, nos chamou a atenção, né, colegas da área da saúde, da medicina nos perguntaram e de fato, né, tá ali como uma recomendação e não como uma obrigação, não como um dever. Um outro ponto importante também para trazer para vocês é o fato de que nessa última resolução também se falava sobre os documentos que seriam necessários de serem utilizados. O primeiro deles a gente fala que é o termo de consentimento, que teria que ser responsabilidade do médico entregar isso ao paciente. É algo também importante de saber que se seria suficiente um termo de consentimento ou seriam necessários outros tipos de instrumento. Algo também que envolve termos e necessidade de documentos são as próprias prescrições médicas.
porque lá a gente tem que pensar que a prescrição ela vai muito além do próprio Conselho Federal de Medicina. Ela envolve outros órgãos, como o Ministério da Saúde, a Anvisa, Visas locais, e além disso a gente também tem que pensar que volta-se ao fato da tecnologia, de que atualmente a gente tem o token que é utilizado pelos médicos, mas ainda está em fase muito inicial, e se isso seria o necessário para comprovar, por exemplo, a assinatura do médico, porque isso é algo muito importante, inclusive para evitar falsidades, né? Controle de medicação, né? Esse tipo de coisa. Gente, a gente trouxe aqui, pincelamos diversos aspectos, complicações, peculiaridades que a gente percebeu, né? Lendo, conversando, debatendo sobre esse tema. Tem outras questões também que envolvem, por exemplo, plano de saúde, como que vai ser a remuneração, né, do plano de saúde para uma teleconsulta, por exemplo. Então tem inúmeros... Que já vai envolver a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Sim, isso mesmo. Mas assim, a gente pode ficar falando aqui, levantando outros aspectos muito tempo ainda. A gente vai ficar por aqui, né, nesse vídeo. Já tem um outro vídeo explicando a resolução, esse vídeo vai ficar por aqui. E a gente só quer lembrar vocês que o fato, ele sempre vai anteceder a norma, né? É difícil você, acho que é quase impossível, né, Luciana? Uma norma prever e anteceder um fato. Então, isso é uma regra geral do direito, da filosofia também, né? Então, as normas, elas são precedidas pelo fato. Então, o que a gente está querendo dizer com isso? Que essa resolução, querendo ou não, ela é interessante, né? Demonstra que os órgãos, né, o órgão de controle, fiscalização da medicina já está se debruçando, estudando, de forma para viabilizar a telemedicina no Brasil. E escutando vocês, gente, porque eles revogaram exatamente porque vários conselhos regionais de medicina decidiram pela revogação. Eles abriram essa possibilidade e eles querem ouvir vocês. Então vai lá e faça suas sugestões. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo, do vídeo anterior, e vejam lá o nosso e-book que traz aí essas informações dessa resolução que se encontra hoje revogada. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Não, mas é isso que eu ia falar. Ai, desculpa. Fui ansiosa. Pode falar. Que eu vou ficar um tempo calada, né?